Olá, seja muito bem-vinda ao FDF Cast, o podcast mais abençoado da sua internet. Aqui você aprende tudo sobre foco, disciplina e fé, e a história de hoje está incrível. Se você é uma mulher empreendedora que quer subir para o próximo nível, hoje você vai aprender como construir um legado com propósito. A minha convidada de hoje, ela é incrível. Ela mora nos Estados Unidos há 18 anos e construiu um legado sólido com mulheres empreendedoras lá. Então, clica aqui e vem assistir essa história junto comigo. Seja muito bem-vinda ao episódio 4 do FDF Cast. Eu estou muito feliz em gravar esse podcast hoje, porque eu visualizei esse momento há 6 anos atrás. Ela nem imaginava que isso iria acontecer, mas é só uma prova de que quando você tem foco, disciplina e fé, aonde você quer chegar, você conquista tudo o que você quiser. E é com muita honra que eu vou apresentar hoje essa mulher incrível. Ela é CEO da AME, que é a Associação das Mulheres Empreendedoras, fundadora da AME, que é um legado incrível que ela está deixando no mundo inteiro. Vocês vão aprender sobre essa história aqui hoje também. Ela representa aí mulher imigrante brasileira nos Estados Unidos. Ela é palestrante, é mentora, autora de um livro. Ela também foi nomeada pelo Senado dos Estados Unidos como Latinx Trailblazer. Gente, isso aí é um título de honra nas Américas. Ela mora nos Estados Unidos há 18 anos. Ela é mãe de Lara, é minha amiga, irmã na fé e é a rainha do networking Brasil, Lilian Majeski. Lilian! Amiga, coisa boa estar Seja muito aqui. bem-vinda. Eu nem acredito. Tu acredita que eu visualizei esse momento há 6 anos Acredito, atrás? Juro a acredito. você, eu sempre quis gravar um podcast junto contigo, né? Que Porque a sua alegria. história é incrível, a sua trajetória é brilhante. Obrigada. Mas, por favor, eu preciso que você conte essa história aqui para todos nós. Como é que Vamos. surgiu a rainha do networking? Vamos lá. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz, né, e honrada. Vim com muito prazer de dar essa entrevista, de ter esse bate-papo aqui com você. E na minha terra, no meu Nordeste, que é alegria. Então, assim, realmente Deus, ele une propósitos, não une Sim, pessoas, né? Por isso que a gente está aqui hoje. Eu acredito muito que você tenha visualizado esse momento, porque sim. você tem uma mentalidade que atrai, É, né? E por isso que a gente está aqui. Vamos lá. O que isso. é que você quer saber primeiro? Eu queria. Que a gente vai Nossa, falar muito hoje, viu? não, com certeza, com certeza. Eu sei que você migrou para os Estados Unidos há Sim, 18 anos atrás, sim. né? E que você passou uma trajetória para poder. Como é que surgiu aí a AME, que foi de Sim. onde veio o título da rainha do networking? Conta aí um pouquinho dessa Da minha história. trajetória. Então, sou fonoaudióloga por formação, né? Sim, Saí daqui há 18 anos atrás em busca de algo novo. Eu estava inquieta, uma inquietação tomou conta de mim. E eu falei, antes de entrar no mercado de trabalho como fonoaudióloga, eu preciso ver o que é que tem para mim lá fora. Né? Já tinha ido nos Estados Unidos com 15 anos para férias, mas eu queria ir desbravar, realmente, aprender uma nova língua, a cultura de lá, enfim, ter essa experiência, né? Hoje eu sei o que me levou a isso, né? Mas foi uma tinha um decisão bem propósito difícil, tinha um maior, né? propósito maior, mas foi uma decisão muito difícil, né? Deixar esse país que eu amo, deixar a minha terra, deixar a minha família, as minhas amizades, assim, foi bem difícil, mas valeu a pena. A vida é feita de escolhas, né? Já começa com uma mentoria aqui, né, minha Sim, gente? Esse podcast é uma mentoria, tá? Free. com Mas certeza. na Hoje, vida, hoje vão aprender bastante eu coisa acho que aqui. a gente só transborda do que a gente tá cheio. Eu não Sim, posso sair sem tudo que eu falo, eu quero poder trazer algo que vai contribuir na vida de quem está assistindo. Então, decisões não são fáceis. E aí eu precisava tomar uma decisão que foi muito difícil, e a gente tem que pagar o preço, né? é. Então, tem os prós e tem os contras. E a gente vai falar um pouquinho sobre dos dois lados. Porque eu sei que tem muita gente que tem uma curiosidade de morar fora. Né? Como é que, Isso, né? Muita gente doida para poder morar nos Estados Unidos, inclusive. sim. Então, vou matar essa curiosidade de vocês também aqui, falando um pouquinho hoje, tá? Mas a ideia aqui hoje é que vocês que estejam aqui em casa também aprendam com a história de Lilian que Sim, você pode ser exatamente o que você quiser ser. com Hoje certeza. é o dia de você colocar os seus sonhos, aquele que está mais internalizado no seu coração, no papel, e você olhar para aquilo ali e dizer, eu também consigo, porque Uhum. a sua história é Sim. incrível. Teve ali todo o desafio da língua quando Sim, chegou, então, a né? dificuldade de cara é a lei, a língua, a cultura. Você está num lugar que você fala, meu, e eu fui para neve ainda, né?
E assim, falava, meu Sim. Deus, que lugar frio, na neve. E você não ter mais as suas amizades que você tinha na época da escola, do colégio, da faculdade. Eu senti muita falta da família. Sim. Um dos momentos mais difíceis que eu passei lá fora foi perder o meu pai sem poder me despedir, Sim. né? Quando eu Eu cheguei, lembro. eu tive que ir direto pro velório dele. Então, é muito difícil você dar de cara com as primeiras oportunidades lá fora naquela época, ainda mais sem rede social, É, subemprego. E aí eu sim, tive que sim. encarar, eu fui house clean, né? Eu faxinei, fui faxineira, fui babá, fui garçonete, limpei Mas você carpete. nunca viu aquilo como uma condição de ser aquilo. Não, Você aquilo sempre era um queria processo, mais. faz Era um parte do processo, processo. Eu né? entendia que eu tinha Aham. que não é que eu tinha, mas assim, era bom para minha experiência. Sim, E enquanto eu não conhecia as pessoas certas, sim, não me ambientava assim no lugar, estava conhecendo tudo. E sim. eu precisava ganhar dinheiro, eu já queria. Eu não queria ligar para meu pai, pai, manda dinheiro. Não, já mandou dinheiro, Eu passei por já esses deu momentos mesada, também. já deu mesada a vida toda. Agora é hora da gente poder presentear e não Sim, pedir mais, sabe? claro, com certeza. E aí fui, trabalhei, né, em todo esse processo, mas assim, sempre me desafiando. Por exemplo, eu fui trabalhar num restaurante americano, falando para o gerente que, yes, I speak English. I speak English que nada. Eu pegava o menu, eu decorava o menu inteiro Aham. e eu botava o sorriso no rosto, porque a empatia conquista, vende, Gente, sorriam, sorriam. sorriam. Você conquista sorriso Exato, das e aí eu pessoas. abri o sorriso e assim, fazia muito tips, inclusive, mais do que quem falava inglês naquele restaurante, Toda sorridente saía ali. com dinheiro, voltava com dinheiro para casa. Então, assim, eu ia, por exemplo, eu fui assistente de enfermagem e aí Sim. eu cuidava de idosos. Eu pegava, fazia um cartão, um business card, e entregava para outros idosos que moravam no mesmo condomínio, digamos Aham. assim, né, daquele que eu No estava tomando neighborhood, né? conta, neighborhood. Então, um era contratado pela agência que eu trabalhava, eu ganhava US$ 15 a hora, mas se eu conseguisse um cliente particular, eu ia ganhar 25. 25 é. Entendeu? Então, Isso mesmo. assim, aí eu desbravava Sempre foi visionária, né? sempre assim, Onde estava quando eu fazendo. fui limpar a casa, quem disse que eu queria ser a helper, que é a ajudante de quem Quem é o dono limpa, da né? casa? Eu queria era ter a casa para mim. Aí eu fiz um papelzinho assim, eu botei, aí clean house, I have experience, referência, tinha referência nenhuma, nunca tinha limpado casa, e aí eu saí distribuindo aquilo, porque eu não queria ganhar US$ 20 para limpar uma casa inteira de ajudante, eu queria ganhar os 120, Para 150 ser todo para da casa você, né? inteira toda para mim. E quem disse Sim. que não consegui? Consegui, e não foi nem casa que era mais difícil. Era do escritório, assim, ó, como Ah, escritório é muito mais maravilhoso, é fácil. super fácil. Então, Só um assim, Hooverzinho. exatamente. É. E a mesma casa que eu limpava dizia, ainda fica com seu filho para você ir embora com seu marido passear, viu, minha filha? E assim a gente ia. Só que eu sempre muito ousada Aham. e inquieta, porque assim, eu sabia que aquilo ali era passageiro. Então, vi um anúncio de uma empresa de marketing para trabalhar Sim. nessa área, nem sabia o que era marketing, nada disso, mas eu sabia que era muito boa de lábio, de comunicação, né? Sempre fui marqueteira, mas eu nunca tive experiência. O Mas marketing tá agora na eu vou veia, vou né? me formar na América, né? Na Sim. prática, consegui a vaga, né? Com um sorriso na cara, entrei na empresa. E aí eu comecei a desbravar esse nova profissão. Sim. E eles me encaminharam para representar a empresa no Chamber of Commerce no BNI, Oh que my para quem não God. sabe são organizações de americano para fazer networking, porque a cultura do americano, o networking é uma cultura muito forte. Muito forte, muito forte. E eu ia lá e representava, enquanto os brasileiros não sabiam nem o que era networking e Sim. quais as vantagens dessa ferramenta. E eu comecei a pensar, falei assim, peraí, como mulher imigrante, o que é que eu estou sofrendo aqui? Eu estou muito sozinha, eu Sim. não tenho rede de apoio, eu não sei onde tem os recursos, eu quero empreender, não sei para onde vai, eu quero achar as pessoas, eu quero fazer amizade. Eu queria tantas coisas, e aí surgiu o Facebook na época. E eu falei assim, bom, vou criar um grupo no Facebook e vou fazer um evento. E vou dar uma de doida aqui nessa comunidade, nesses Estados Unidos, e vou inventar um projeto aqui. Você fez a sua E, comunidade, e né? fiz Criou eu seu criei, networking ali. fundei a Associação de Mulheres Empreendedoras, que era um Maravilhoso. grupo no Facebook, que se tornou uma organização, Uau. né, que hoje está em todos os estados, assim, vários Foi estados assim dos que a Estados Ami Unidos. começou, Foi então, assim que a um AME grupo no começou. O Facebook. network, que eu falei, Gente, o que incrível. desenvolvimento e empoderamento da mulher, uma oportunidade de networking que a gente precisa, né, para poder gerar essas conexões entre
as pessoas, as empresas, a comunidade e as mulheres, né? Mulher porque eu sou mulher. Às vezes a gente quer pegar todo mundo, não pega ninguém. Eu digo assim, tem que ter um nicho, né? Ter um Tem que foco. ter um foco Então eu falei, não vou fazer para todos, vou fazer para as para mulheres. as E a mulher, mulheres, eu fazendo para a mulher, mulheres eu estou fazendo para a empreendedoras. família, Claro, né? Para ajudando famílias as também. famílias. Então, deu Eu certo. acho incrível, porque para você que está aí de casa, às vezes você é muito boa no que você faz, você quer criar a sua comunidade, você já tem já até resultados do seu trabalho e não sabe por onde começar. Lilian, anos atrás, usou só um Facebook, Só no criou ali Facebook. uma página ali no Facebook para criar Fiz um evento. network e comunidade. Então, assim, hoje você vai ver muitas histórias aqui, mas comecem a olhar de trabalhar com aquilo que você tem ao seu alcance e não ficar Uhum. esperando o momento ideal e a condição ideal, porque a condição você já tem, que é você. Exato, a Não gente é? cria, né, as oportunidades. Então, Sim, fiz o primeiro evento, foi um sucesso, e daí eu não parei mais. Eu comecei a fazer, e aí eu fui organizando. Eu digo assim, ó, antes o feito do que o não do feito que e eu do que o não. perfeito. Total. Faça, comece. Tá cheio de projeto lindo no papel, tem muita ideia. Sabe quando você senta com uma pessoa para conversar e aí ela vem com muita ideia, e aí ela tem planos, e tem projetos, e tá tudo no papel. Falar até papagaio fala. Vamos tirar do papel e fazer o negócio acontecer. Não importa como vai ser depois, entendeu? Isso Mas mesmo. começa, e foi assim, eu comecei, e o povo olhava assim, falava, essa mulher, o que é que ela tá falando? O que é isso de AME, Mas Associação de Mulheres Empreendedoras? então, mas como é que veio aí o primeiro evento oficial da AME e que veio esse título da Rainha do Network? Aí a Porque rainha do network, porque eu comecei a ensinar, eu comecei eu tanto, acho eu que temos uma criei, foto aí da Rainha do sim, Network. Vamos o, colocar aí, olha aí, o é, Guia do Network efetivo. esse é o meu e-book, né? Rainha do networking.com. Aí eu Aham, ensino, tem outra eu venho também. ensinando as pessoas desde então a fazer networking. Além de Maravilhosa. ser da minha vida ter passado a ser ponte para Sim. conectar pessoas, eu também sou muito conectada. As pessoas lembram de mim. Eu falo que isso é o- a melhor parte quando você faz um networking efetivo, é isso que acontece. Então eu passei a ser essa ponte, a realizar os eventos, e eu faço isso há 10 anos, todos os Isso. meses, em vários estados, né? E posso dizer países, porque no Brasil e na Sim. Europa acontece, Acho que temos fotos aí de eventos acontece da também. AME que Esse aconteceu foi na aí. Europa, por Esse exemplo, foi em na Portugal, Europa, né? Então, são vidas e negócios que se conectam, né? Esse aí já foi Como como palestrante, palestrante me tornei palestrante também que você internacional, fez sim. aqui. Mas me Foi em conta, Campina Grande esse daí, esse foi em inclusive. Campina Grande, né? Foi. Eu lembro que foi bem legal. Então as E pessoas falavam, você conecta, você é rainha do network. Eu disse, "Ô, gente, vai virar eu meu branding. quero esse branding para mim. É, porque tudo a gente tem que ser, tudo, eu penso grande, eu sou baixinha, pequenininha, mas tudo meu eu penso grande. Então, assim, eu não quero ser qualquer um, eu quero ser a rainha do negócio, entendeu? É. Se é podcast, me vai ser a rainha do seu podcast, a rainha dos doces, a rainha do não sei o quê. Tem que ser rei e rainha, gente, tem que pensar grande. Engraçado é que já me titularam como a rainha de PNL, Aí, sabe? ó, De programação pronto. neurolinguística, porque realmente E é, não tem pessoas que dizem não tem. Aqui no exato. Brasil, igual a mim, não tem, de Exato. verdade. Então a gente tem Mas que tudo, não. tudo isso. Se você não se enxergar assim, ou se você não fizer o seu branding ser grandioso assim, quem que vai fazer? Quem que vai olhar? Agora fala se eu não sou a rainha do networking, né? Fala se o meu Quem movimento não é o duvida? maior, porque eu sempre falei. Quando a Sim, gente fala, né, nós somos o que você nós atrai. pensamos e o que É, nós falamos. você E eu atrai. sempre falei, nós temos, nem era lá atrás, não era não, eu dizia, nós somos o maior movimento de mulheres dos Estados E Unidos. você fez E foi acontecer. indo, e fez acontecer. Estás em 9 estados, né? Vários, perdi as contas, tem um Muitos bocado. estados, Aham, são muitas são mulheres. Você criou uma, muitas. uma cadeia mesmo aí de Exato, empreendedorismo feminino, exato, né? exato. E mudando muitas vidas também, né, Lilian? Muitas. E aí eu falo, gente, aí vem as mentorias durante esse negócio, viu? Ó a chave, são muitas chaves Então, aqui. era isso que eu ia falar. Acho que Deus confiou a você uma chave. E Sim, todos os lugares que você passa, você fala sobre essa chave, exato, até, né? exato. E eu falo assim, ó, quando a gente consegue fazer com que outras pessoas e outros negócios, outras vidas cresçam, a nossa cresce também. Sim. Esse é a maior chave, é o maior segredo. Então, por onde eu passo na minha vida inteira, seja numa palestra, seja num encontro com uma amiga, seja em qualquer lugar, né? Dentro de Sim. casa, fora de casa, na internet, no online, no offline, por onde você passar, através do seu negócio, a gente tem que impactar e levantar outras vidas. E assim a gente cresce, e assim eu venho crescendo muito, sabe? No que eu faço. Isso.
Agora, deixa eu te perguntar, como é que chegou assim para você ao ponto de você ganhar um título do governo, amigo? Isso é incrível, porque Então, não bati é na todo porta. brasileiros que tem acesso. Vocês acham que o governo, que o governador, os senadores, o deputado, ninguém ia bater na minha porta para poder saber quem eu sou, para poder me dar alguma coisa? Não, eu bati na porta da State House, Se apresentou. literalmente. Mulher, é Literalmente. um mito. E aí, para vocês terem ideia, né? Vou falar dele, que ele é nordestino, Danilo Sena, que hoje ele é deputado, o primeiro deputado estadual dos Estados Unidos. Inclusive, ele está aqui em Timbaúba hoje. Danilo Sena, eu sou sua fã. É, Acompanho você ele na tá aqui, academia, mandou uma viu? mensagem para mim hoje. Estou aqui em Timbaúba, acho que a gente vai se encontrar em Porto semana que vem. Danilo estava na State House como diretor do senador. E Sim. aí eu cheguei lá para uma visita e Danilo me levou e me apresentou o senador e tal. E aí eu pude apresentar o meu trabalho. Nessa época, o meu inglês era mais ou menos ainda. Era E marrom, eu marrom cheguei para uma mesmo. amiga minha e disse: Olha, tu vai falar para mim se eu precisar de ajuda, eu disse que eu vou falar com o senador dentro da State House. Chegou lá, minha filha, quem mais rasgava o verbo do inglês era eu. Tive lá, mais menino, vergonha nenhuma. Quem quer aprender inglês, falar inglês, tem que ter vergonha nenhuma, viu? É. Zero. E aí eu fui, apresentei o meu trabalho, já fui cheia de mulher. Aí o senador olhou assim: Nossa, essa menina já vem andando marchando com mais mulher atrás de mim. É, Porque onde eu vou, eu levo a multidão, é assim mesmo. Onde eu vou, eu levo todas junto comigo. E aí, perfeito. pode levar 10, né? Eu levei 10 e entrei lá e sentamos e eu falei, a gente faz isso, é esse Você o se movimento. apresentou. E aí Incrível. né, eles ficaram curiosos, chamou a atenção ali. E aí vieram a conhecer, tiveram várias oportunidades de, durante um tempo, eles irem conhecendo o nosso trabalho, né? Eu falo nosso porque, Stefania, eu não estou sozinha, né? Então, já deixo aqui um cheiro bem grande. Quer chegar lá? Você tem que ir lá, tem que estar junto com várias pessoas. Você que é Sim. líder de uma empresa, você não vai crescer sem os seus colaboradores, você não vai crescer sem ter uma equipe que abrace. E, assim, graças a Deus, o meu legado é o legado de muitas, tá? Então, muitas abraçaram esse projeto, por isso que ele está em tantos lugares, né? Existem várias outras Lilians em formas de Renatas, de Mares, de Jus, Aham. enfim, por aí. E aí, quando eles perceberam quão grande era e Sim. quantas vidas estavam sendo impactadas através disso, isso também impactava a economia do país que eu estava vivendo, Total. né, que é os Estados Unidos, do estado que eu moro, principalmente. E aí eu recebi não só esse foi um título, uma nomeação, que já foi até repetida, né? Sim. Recentemente, em outubro, eu recebi a mesma nomeação pela governadora, das mãos da governadora, mas esse título eu recebi há anos atrás, né? Então, eu fui Latinx Trailblazer por 2 vezes, minha Nossa. nomeação permanece. Fui nomeada, recebi várias outras honrarias, que chama Citations, né, pelo Aham. governo, pelo trabalho de liderança, né, de, Sim. de fazer um movimento tão importante, E né? você conseguiu algo muito importante para os brasileiros lá também, em Massachusetts, que foi a carteira de motorista, né? Que você trouxe isso Estive aí. junto, Sim, né? Então, assim, são vitórias que a gente vai tendo sim, como como comunidade, como imigrante. imigrantes, e eu fui uma ativista, sou ativista social, ativista política também, além de ser empreendedora, Isso. né? E aí, com o ativismo político, por que que eu bati na porta da State House? Porque eu preciso ser voz, né? A nossa comunidade brasileira lá fora, os brasileiros e imigrantes lá fora precisam ter pessoas, né, que vão ser voz por eles e para eles. Então, alguém tem que ter essa conexão, né, Sim. forte. E eu precisava ser essa conexão, essa voz. Então, Você foi interessante, né, amiga? Antes de ser exato, não, interesseira, como você exato, sempre fala. exatamente. Então, eu servi muito, assim, né? Eu apoio, eu tô junto. Eu E vejo você chamando as mulheres para votar. então, Gente, vai ter eleição, vamos votar, votar. Isso é muito importante. Aí importante. chegou né, a questão da lei da carteira de motorista para os imigrantes. Então, eu estava ali fazendo o que eu podia fazer, né? No dia que essa lei foi aprovada, eu nunca me esqueço. Eu estava dentro do Senado, ninguém pode entrar ali, Sim. né? E aí eles deixaram eu entrar e eu fiquei assistindo cada senador falando, votando, né? Eu vi os que votou sim, vi um outro que votou não, mas eu estava ali naquele lugar que eu não podia nem Uau. filmar. E Aham. aquilo para mim, e ouvir, e saber que. Não, e teve um caso que foi assim: precisavam de um sim, de um deputado, que quem tinha acesso a ele e amizade com ele, eu. Aí hoje, que é o diretor da governadora, Marconi, nunca me esqueço, me ligou, ainda dou o nome à rua, porque aqui é assim, viu? Me ligou, mandou mensagem, tem o áudio dele: Lilian, fala com o deputado tal,
um John McGonagall, pede para ele votar sim, porque você tem esse acesso, essa amizade com ele. Então, Isso. agora é você que precisa fazer essa ligação, porque ele está Também. inclinado para não. E a gente precisa do sim dele. Eu falei, gente, missão dada, missão cumprida. Ele não vai me decepcionar. Não é possível. E aí eu fui e liguei, saiu na rádio, no jornal, né, essa parte. E, inclusive, quando eu escuto isso, quando eu lembro disso, eu falo, gente, tá vendo que a gente consegue? É um Com marco coisa histórico. pequena, às vezes coisas pequenas que você pode fazer que faz tanta diferença, né? Então, pude, né, fazer e continuo fazendo esse tipo de ativismo político. E é um traço seu de ser muito destemida, né? Você nunca deixou limitação de nada, nem da Não, língua, nem que não. não a gente já tem. É, Então, ali corra atrás do sim. Eu lembrei da época de quando eu cheguei em Londres também, naquele começo, né? Eu passei sim. 2 anos ali ralando pra caramba. E acabou que eu era garçonete no Centro de Conferência da Rainha, na época, e nessa época eu até servi o rei Charles, o William, era bem pequenininho, Uhum. e eu participava desses eventos, assim, da família real mesmo, né? Como garçonete. E dali eu já pensava assim, eu dizia, eu quero criar um legado aqui. Na minha cabeça eu já falava Aham. isso. E eu comecei a imitar o jeito dos ingleses falar. E nisso eu comecei a aprender a falar inglês bem. E Sim. estava ali na escola e veio a oportunidade de trabalhar no escritório. Lilian, eu não sabia de nada de Office Administrator, nada. Uhum. Mas eu disse sim. Veio a entrevista, Sim, não passou, tem tá pronta, problema. tô. Sabe fazer planilha? Aham. Aham. Tudo eu dizia que eu sabia Aham. fazer. Aham. Amiga, no meu primeiro dia de trabalho, tu não sabe o que aconteceu. O meu chefão, o Phil, o nome dele, ele disse: Stefania, temos uma reunião muito importante. Eu preciso que você vá para a reunião junto com a gente. Do escritório, eram 9 pessoas. Para você, tipo, take minutes. Para fazer aquelas Aham, anotações. anotações. Minutes é quando todo mundo fala ao mesmo tempo e você Tem tem que que criar uma pauta da reunião, tem que né? criar, escrever essa pauta da reunião. Mas em inglês, amiga. É desafio, filha. Eu cheguei ali sentada, imagina a cena, eu sentada numa sala enorme, de frente para mim era o Big Ben, naquela janela enorme, todo mundo em inglês, aqueles inglês tudo empacotado, eu lá no meu blazerzinho, no meu primeiro dia de trabalho oficial, como Office Administrator, uma pessoa que ralou 2 anos como garçonete. É. E aquilo dali parecia que era uma cena de filme E para agora a mim. pergunta, quantas pessoas vai passar por essa oportunidade e não vai pegar? Porque, não, eu nunca trabalhei no office, então não Não é sei para falar mim, inglês bem. não é para mim, eu não vou. Aí perdeu a oportunidade. E ela Isso. passa quantas vezes? E deixa eu te falar, naquele dia, gente, eu nunca tremi tanto na minha vida e eu me perdi muitas vezes. Eu só olhei para as eu queria chorar, não vou mentir, eu queria me levantar e ir embora ali. Uhum. Mas ali as minhas amigas do escritório falaram. E daí, quando a gente saiu, elas sentaram no computador e fizeram junto comigo o Minutes, o meu Uhum. primeiro Minutes. E ali eu destravei. Porque Sim, ou eu crescia ou eu crescia. não tem outra opção. E eu fui pegando, assim, tanta confiança, eles foram pegando tanta confiança em mim, que eu acabei organizando o primeiro almoço de Bill Clinton na Inglaterra. Foi todo Ok. feito por mim. Então, assim, quando eu cheguei ali naquele hall daquele centro de conferência, que eu estava vendo o presidente Clinton andando, vindo até mim, junto de Hillary Clinton, a sua esposa, e todas aquelas pessoas importantes, e eu era a pessoa responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, minha cabeça bugou, porque eu só pensava, gente, eu vim de Vitória de Santo Antão, É isso, é eu isso. estou aqui sendo responsável pelo primeiro evento de um presidente dos Estados Unidos na Inglaterra, Uhum. assinado lá no papelzinho, Stefania Rodrigues no Ah, final. Gente, é isso. Se joguem, sejam destemidas, porque a sim. vida é feita de oportunidades e elas não vêm redondinha. Você é que tem que ir atrás O negócio é e oferecer fazer. o palco ou o bastidor. É, Eu escolho o eu palco. nasci para o Entendeu? palco. Nascer para ficar só aplaudindo os outros ou ser aplaudida, eu quero ser aplaudida. Entendeu? Eu quero estar na posição de Isso mesmo. protagonista. Eu não quero outra. Né? Total. Nós nascemos Sim. né, com um poder dentro da gente de ser o que a gente quiser ser. Então, bota para torar nessa vida, porque não vai ter outra, não, só tem uma, né? Com certeza. Agora me fala, como é que foi aí que surgiu esse evento de Harvard também? Porque você é feita de Sim, etapas, gente, né? porta que se Já, arromba. já. Se eu tivesse em pé aqui,
né? Porque senão eu vou destrambelhar esse podcast todinho. Eu já ensinava para vocês que porta, a gente não bate, não vai abrir, a gente passa e abre. Ô, sua oportunidade, venha! Não, mas eu vou arrombando porta. Foi outra porta que eu arrombei, que eu digo, eu quero que minha comunidade. Porque eu moro aqui há tantos anos e ninguém me convidou nunca para entrar em Harvard, nem para conhecer. A maior universidade do mundo, eu falei assim, não, eu vou fazer um evento lá dentro. E entrei lá dentro, consegui fazer vários eventos lá dentro, inclusive Acho que tem uma dar foto aí na... oportunidade Olha, chegou em Harvard. não só para mim e para o meu povo brasileiro, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, poder entrar nessa universidade, poder E até palestrar. palestrar aqui dentro, nesse púlpito aí, né, de honra. Natália Sim. Beauty, Janguier Diniz, Foi. né, Dr. Veite, foram tantos nomes, né? Alex Monteiro, Alex que virou seu amigo, né? Monteiro, Que é da né, Non-Stop. Piero, ai, gente, foram Alexandre, Foi, né? aham, Gente, foi. fã de Piero. Aham, muita gente eu pude levar nesse palco, né? E levei também pessoas da minha comunidade, né? Como O é a dono do sensação? restaurante da minha cidade, Sim, você entende? Empreendedores que venceram lá fora, porque vencer aqui no Brasil já né, é desafio, beleza. Um mas grande vencer lá empreendedor fora. aqui merece aplauso. Agora, o grande empreendedor lá fora, aquele que chegou, né, atendendo a mesa como garçom e virou, né, o dono do restaurante lá fora, ele merece também o palco e eu faço Ele questão, merece. né? Faço questão de poder honrar. E aí, né, e as pessoas que estão comigo, né? Porque quem começou comigo Sim. merece o palco hoje, né? Começou, acreditou lá atrás, quando eu não era ninguém, não era nada, não tinha network nenhum, não sabia nem falar inglês, e as pessoas tinham gente comigo. E essas pessoas, hoje, né, cada porta que eu arrombo aí, que eu chego lá, eu trago essas pessoas junto comigo. Mas Lili, me fala qual é o segredo de construir e manter esse network tão forte, tão autêntico que você faz? Então, é o de be a giver, don't be a taker, né? Eu acho que a mensagem maior é essa. Não, o mundo está cansado das pessoas que chegam para tirar. Então, você tem que ser aquela pessoa que soma, que deposita. Ai, Lília, mas a gente deposita, ai, me cansa esse negócio. Porque a gente vai deposita em alguém, né? E aí não tem o retorno. Sim. Mas network não é uma moeda de troca. Você não pode chegar aqui e falar assim, eu vou te dar esse microfone, você me dá esse celular. Não é assim, né? Você dá, você vai lá e faz. Vai fazendo, faz por uma pessoa, faz por outra, faz pelaquela mesma pessoa várias vezes. Em vez de você esperar comprar de você, compra daquela pessoa, sabe? Foi assim que eu me conectei com o Janguier Diniz, por exemplo, Sim. né? Multibilionário, um querido, um amigo, uma inspiração. Mas assim, ó, cheguei e comprei um monte de livro, fui pro evento dele, Sim. né? E comprei aquele monte de livro e falei assim, mas para que você vai levar esse livro? Eu digo que é bom a gente compartilha para presentear, Sim. né? E ali com o meu jeito autêntico, a empatia de ser, estava no lugar certo, com as pessoas certas, ó, a mentoria aí, né? Porque a Isso. ambiência, né? Pagar o preço para tem que estar pagar também, processos pagar o também, preço né? para estar ali. Eu vim dos Estados Unidos para um evento aqui, né? E quando eu vim, eu falei, eu vou como participante, vou para a área VIP e vou me conectar com todo mundo. Mas o próximo ano que eu vier, eu vou estar no palco, o maior evento da digital da América Latina. E eu estava onde no outro ano? No palco. No palco. E aí eu me conectei com ele comprando dele. E Sim. daí, no final do dia, ele olhou assim, eu falei, aí eu já, né, que a gente tem que ter estratégias também. Eu falei assim, hoje vai ter um jantar dos palestrantes, né? Ele falou assim, mas se você quiser ir participar, você é minha convidada. Só foi os palestrantes e eu. Foi Tiago Brunet, a mulher do Shark Tank Brasil, tudo. E eu lá atrás, andando. Lília Mazeski, quem é você? A rainha do network. Ai, o network, querida. Então é assim, minha gente. Tem que, olha, networking, sério mesmo. A gente tem que aprender a fazer direitinho. Tem muitas estratégias. Mas, assim, a autenticidade, né, a verdade, pessoas conectam com a verdade. Não adianta você querer ser quem você não é, porque não vai rolar, não vai colar. Entendeu? É tanta coisa. Só falar de network, aí vai o podcast todinho, Pois só de é, eu queria networking. que você compartilhasse aí uma experiência marcante, assim, que teve Pronto. em relação ao networking aí, que abriu portas. Que abriu portas, né? Alex Monteiro, ele é um grande amigo, né? Se tornou um grande amigo. Ele A é história dele é tão ele é um incrível, dos né? fundadores da Nonstop, né? A maior agência da América Latina de influenciadores. O Whindersson Nunes, né? Agenciado por ele, enfim, ele e o Kaká, uns queridos. E o Alex, ele estava comigo, ele foi palestrar em um outro evento nos Estados Unidos, eu chamei ele para conhecer State House.
E aí ele veio super encantado. Diz ele que ele se arrumando no quarto do hotel pra ir, e o Kaká falou assim: tá indo pra onde? Peraí, eu que fui convidada. Ele, mas eu não sou convidada. Aham. Mas eu convidei o Alex, assim, né, senti a fé dele, me tocou muito, assim. Ai, ele é um querido. A gente se Quero muito conecta por conhecê-lo um dia. propósitos, Você né? me apresenta Com ele. certeza. São propósitos, né, que a gente se Sim. conecta. Eu me conectei muito com o Alex, convidei ele para ir na Shake House, a gente foi almoçar, e a gente almoçando, do nada, assim, ele nem sabia que eu ia fazer evento em Harvard, não tinha nem anunciado nada disso Não ainda. tinha, né? Aí eu sentei com ele para almoçar e ele falou assim: meu sonho é palestrar na Harvard. Porque ele estava em Boston, a gente estava almoçando em Sim. Boston, no centro de Boston. E ele falou, quando eu ouvi aquilo, eu falei, pronto. Vou realizar um sonho. Aí ele, e o teu sonho, Lilian? Eu falei assim, meu sonho é palestrar para milhares de pessoas, porque eu já tinha palestrado para dezenas e centenas, Aham. muito tempo, né? Por onde eu É. ia, para a AME, era sempre Sim, centenas e dezenas e centenas de mulheres, centenas sim, assim, poucas, 100, 200, 300, no máximo sim. 500 pessoas. Aí eu falei para ele, Alex, eu posso realizar o teu sonho. Você vai palestrar na Harvard. Ele, hã? Aí falei para ele, né, do evento que eu ia fazer. Do Ele falou, projeto. Lilian, eu vou realizar o seu. Você vai palestrar para milhares de pessoas. Eu tenho um evento para acontecer em Palmas, Tocantins, que vai palestrar Que Janguier Diniz, lindo. Tiago Brunet, né, Kaká e vários outros nomes. Eu falei assim, meu Deus, não acredito. E essa foi a minha primeira palestra profissional, com grandes nomes no palco, né? E ele realizou o sonho dele, eu realizei o meu, né, através de um networking que nunca se acabou, que existe até hoje, né? Amo a vida Eu dele. lembro que esse evento você quebrou tudo no palco, né? Você entregou, Menina, até Janguier ficou impressionado. E conta aí essa foi essa história que história. você É, voltou para Recife com exato, Jangueiro. são as oportunidades. Eu não tinha nada muito programado, eu não tinha palestra profissional, entendeu? Eu não tinha nada disso. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, peraí, eu vendo o povo, eu era uma das últimas, era eu, depois era a Cacá. Se Sim. botasse eu de último, eu fiquei com medo de todo mundo ir embora, porque aí, quem é Lilian perto desses tão, né, grandes players? Aí me deixaram antes de Cacá. Aí eu, pronto, pelo menos o povo não vai embora porque é para ver Cacá, né? É. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, aí eu assistindo a palestra deles, eu falei assim, e agora, meu Deus do céu? Aí eu respirei fundo e falei, não, eu vou fazer acontecer. Eu vou do meu jeito. Eu vou quebrando tudo, e vou ser quem eu sou, e vou falar do meu jeito, vou ser a Sim. Lilian, e vou passar minha trajetória, e vou dar os insights que eu achar que é necessário, que é o que eu, né, preciso ensinar aqui nesse palco. Vou aproveitar a minha oportunidade. E a gente, no intervalo, nos bastidores, chegou a minha vez. Aí eu falei, gente, eu vou fugir daqui. Aí Janguier foi levantando, eles foram levantando, eu disse, vocês vão me ver? Aí eles, vamos. Eu pensei que ninguém, eles iam ficar batendo papo no camarim. Para Ah, que eles iam lá para a primeira aham, que fileira para ver eu, uma bacana. desconhecida? Todos levantaram para me ver. Aquilo ali, meu coração saiu pela boca. Ah, Eu falei, não acredito. Aí eu falei com o Jangueiro, eu falei assim, primeiro eu falei, Cacá, vou fugir. Ele fugiu, o quê, mulher? Vai lá. Aí eu, Jangueiro, você vai me assistir? Ele falou, claro, vamos lá. Aí sentaram todos na primeira fileira, assim, da, da, da audiência, e eu falei, peraí. Falei pra produção, eu tinha feito amizade com a produção, falei, bota a música tal, que eu vou entrar quebrando tudo com a minha música Unstoppable. Unstoppable, que é a sua cara. Eu subi naquele palco, foi dançando, cantando, né, a Fez Unstoppable, que uma virou minha festa, marca né? até É. hoje, né? Fiz a minha palestra, né, do jeito que tinha que ser, sabe? E quando eu desci daquele palco, que foi incrível, tem até a foto com a blusa rosa. Tem Aqui é a nesse palco, uma foto, louca. essa aí, ó. É isso daí. E ele tá bem aqui, ó, esse aqui é atrás de mim, Janguê. É esse aí, Aham, né? atrás de mim, de Aham. blusa rosa, Janguê. Quando eu desci do palco, aqui é a Alan, ali é Janguier, eles deixaram uma cadeira dessa no meio para mim, para eu sentar, e ele falou, senta aqui. Aí eu sentei. Cacá estava me vendo do palco mesmo, Alex, mas, enfim, Tiago e Bruno, eles estavam assim, na lateral do palco, assistindo. Quando ele baixou a cadeira para mim, ele olhou para mim, na vida nós somos fontes, mas precisamos das nossas fontes também, né? A gente que quer ser fonte, Sim. para inspirar e para ensinar outras pessoas, precisamos das nossas fontes. E ele era uma fonte de inspiração e de aprendizado para mim muito grande, uma referência. É. E quando eu sentei na cadeira, que ele baixou para eu sentar assim, ó, empurrou que ela ficava para cima, ele baixou, eu sentei, nunca me esqueço. Ele falou para mim, botou para torar, viu? Aí eu olhei para ele e falei,
Obrigada. Aí ele, não, botou pra torar mesmo. Aí eu, se não fosse botar pra torar, não tinha nem vindo. Aí ele falou pra mim, massa, e você vai quando pra Recife? Aí eu disse assim, quando tu for, que eu quero ir de jatinho. 5 horas de avião, pegar teco-teco. Aí ele, bora! Menino, meu coração disparou. Eu digo, eu vou voltar de Com jatinho. vontade já tinha, porque ela é dessa no Aham, Brasil. exatamente, mas foi uma resenha, vice. Aí eu Eu fui pra, lembro, foi pra eu casa de lembro. Alex no outro dia, Aham. né, teve churrasco lá, e aí chegava, o avião, o piloto de Cacá vai chegar aqui, ó, o piloto de Alain, aí o piloto É de Janguei, eu disse piloto de assim, minha todo gente, mundo. não tô pra... Aí Janguei fazia, ó, se hoje ficar morgado, a gente vai embora hoje, se não for morgado, a gente vai amanhã. Eu disse, não importa, eu tô indo de jatinho, não É, a importa, hora que a for hora para que mim tá for, eu tô bom. ok. Então, assim, o que que a gente pode passar para vocês, assim, diante de o que foi esse aprendizado para mim? Sim, Nunca percam a oportunidade de estar num palco, sim. nunca percam a oportunidade de se conectar a alguém, de mostrar a alguém o quanto que você tem, né, conhecimento, a sua história, porque a sua história, acredite ou não, ela vai impactar outras pessoas. Você pensa Sim. que às vezes não, sabe? Você fica com vergonha de fazer uma live, gravar um stories na tua rede social, de contar um pouquinho Isso. da tua vida, de ensinar, vai ter gente que vai aprender com você, tenha certeza. E tem gente que você menos espera, né, que também vai validar você, vai aprender com você, e isso a gente vai crescendo, né? E tirar o foco do dinheiro também, né, Irene? Porque assim, Totalmente. a gente é tão cobrada de, nossa, eu quero que tudo aconteça na minha vida para poder fazer Sim, grana e ser uma pessoa relevante, mas seja relevante em quem você é hoje, com a condição que você tem. A sua sim, história, ela vale muito mais do que cifras no banco. sim. Então, se você se conectar com as pessoas certas, você realmente colocar o seu coração naquilo que É. você faz, na forma que você entrega, entregar o seu melhor, é impossível dar errado. É impossível. Não, E principalmente quando a gente coloca a Deus acima de sim, todas as coisas, que é um traço muito importante seu ali também. É, você lembra como é que a gente se conectou, sim. né? Só, só, É, te- só sim, fazendo uma pausa do que você falou. Corrida sim. dos ratos. O que ela está Corrida dos falando aqui é a corrida Ratos, dos ratos. Enquanto você focar em dinheiro, você vai ficar dando volta e o dinheiro não vai vir para sua mão. Quando você começar a focar em pessoas, é verdade. aí tudo vai mudar. E aí eu deixo a reflexão para você que está assistindo. O que foi, né, que a tua vida, né, ou o teu negócio conseguiu impactar o lugar que você vive, a comunidade que você vive, né, a sociedade, outras vidas, né? E pode sim. Ai, mas eu sou cabeleireira. Pode. Aí vai, faz um dia de princesa para uma mulher que está precisando, que não tem recurso, você vai estar impactando uma vida. Qual é a parte Totalmente. social, né? O que é que você faz para transformar? Né? O que é que você faz para mudar o teu ambiente, as pessoas, a comunidade? Então, assim, muita gente fala, mas você, não, todos podem, né? Seja pequeno, seja grande, a gente pode fazer essa diferença. E aí você vai ver o dinheiro vir, você vai focar em gente. Com certeza. Engraçado é que eu lembro que quando eu te conheci a primeira vez, você estava num palco com Luísa Brunet, Sim, falando sobre a sua história aqui no Sebrae, né? Foi num evento. A sim, gente tirou uma foto só, sim. e 2 anos depois dessa data, Fez um evento. eu tava passando por um processo de um propósito em oração mesmo. E eu lembro que era mais ou menos 5h30 da manhã e veio muito forte de orar por você. E eu peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever um monte de coisas, assim, bem pontuais Foi, sobre a tua vida. E eu tinha seu telefone, eu mandei uma foto do que eu tinha escrito e foi falei, muito bonito. Lilian, estava aqui orando por você. E foi isso. E daí você me ligou de chamada de vídeo, eu estava até chorando, estava no Sim, aeroporto. sim, E ali a gente criou uma conexão muito forte, que não era só, não era interesse. Claro que quando eu conheci Lilian lá atrás, eu fiquei deslumbrada com a sua história e disse, caramba, eu quero um dia ser amiga dela, eu quero me conectar com ela. Mas sendo que nunca foi naquele interesse de só ter o palco, né? Era uhum, mais o interesse da pessoa, sim, porque eu sou uma pessoa conectar. muito destemida e de que realmente meter a cara e fazer ali. E dali a gente começou conversando, criou uma amizade e eu te Sim. chamei. Você estava vindo para o Brasil. Eu lembro que foi numa quinta-feira e eu falei, vamos fazer um evento então, já que tu vai estar aqui. Gente, em 4 dias Foi. eu criei um evento que deu mais ou menos ali umas 100 mulheres. Acho que tem uma foto aí
do nosso evento, que foi em janeiro de 2022, foi o Eu estava indo Segredo. palestrar no Godista, inclusive. Foi. Aí a gente arrumou um Então, evento um dia antes um para a dia gente fazer antes, para as eu falei, mulheres. bora fazer um evento. Aí foi o Segredo das Mulheres Empoderadas com propósito. Acho que foi a primeira vez que Lilian se posicionou ali no palco, falando abertamente sobre a fé dela, que era uma mulher de Espiritual. muita fé, né? E num contexto aí mais espiritual. E eu queria te perguntar, Lilian, que você sentiu assim, que você tinha um chamado com Deus, um Sim, propósito mesmo com sim. as mulheres? Conta aí um pouco. Mais ou menos em 2019, eu comecei com a AME em 2014. Em Sim, 2019, eu fui entendendo que era muito além do do empreender, empreendedor. muito além de negócios, porque realmente a gente estava trabalhando e transformando muitas vidas, né? E as mulheres, elas vinham para mim, me abraçavam, tocavam em mim, elas se emocionavam, enfim, por onde eu passava, que eu falava para essas mulheres, eu sentia uma transformação, algo muito além, né? Porque realmente era algo também espiritual. Então, assim, eu falei, a AME não é só sobre negócios, né? E aí eu fui tendo certezas, né? Se eu for Sim. aprofundar isso aqui, vai ser um podcast só para isso, mas eu vou tentar resumir. Então, assim, eu tive a certeza no ano de 2019, né? Aí chamei toda a minha equipe da AME e falei, ó, gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é uma missão muito grande. E aí hoje eu entendo porque que eu vim para os Estados Unidos, eu entendo porque tudo isso E tudo tinha um aconteceu. chamado por trás, né? Exatamente. Então, Mas conta lembra da história da chave que você estava no evento e você, sim. E aí, como é que surgiu essa história? Porque a chave tem exato, um propósito por exato, trás, né? tem. E daí, nas minhas palestras, principalmente, e alguns eventos da AME também, eu comecei a carregar comigo algumas chaves, né? Que eu falo que é a chave de ouro, mas são chaves com um significado muito grande. E toda vez que eu entro num palco, toda vez que eu estou falando para pessoas, assim, eu peço muito a Deus para colocar, né? Eu não venho com muita coisa preparada, eu deixo fluir Sim, naturalmente. Obviamente que eu já venho palestrando e falando, e me comunicando muitos anos, né? é. E a repetição gera excelência. Mas, assim, eu peço a Deus realmente que coloque as palavras na minha boca e que ali naqueles lugares, por onde eu passar, que eu possa impactar vidas. Pessoas que estejam precisando daquela palavra eu chegue para dar, daquela chave eu consigo entregar. E Sim. aí, depois de quase uma hora de palco, que é normalmente o que eu passo ali falando, eu pego essas chaves comigo e durante aquela uma hora eu sinto, né? Eu sinto, não tem como explicar. Antes eu não sabia o que significava, mas hoje eu sei o que é quando Deus fala com você. É o Espírito Santo, né, E amiga? eu sinto pessoas, eu sinto no olhar de algumas pessoas, elas clamando por uma luz. Conta a história daquela mulher, É, eu não por gosto muito nem de favor. falar essas Mas o coisas. podcast é meu e hoje É, eu estou pedindo a você porque eu sinto no meu coração que essa história mas ela eu não, mas você precisa sabe que eu ser. não gosto. Se eu falei entre amigas, Eu né? Eu, você sei. e Ana. Então, aí eu Mas é uma sinto história que tão linda e tão elas estão verdade. precisando de socorro. Elas estão precisando. Você sente no olhar delas que está passando alguma coisa. E é muito forte. E aí não adianta falar assim, foi assim, engraçado que no Castelo das Empreendedoras, que é um evento que eu tenho, que é um reality de empreendedorismo feminino, a minha irmã está trabalhando, trabalha comigo, estava lá em Orlando, e ela, nesse momento, ela palestrando lá dentro, ela, ai, Linha, entrei na chave para fulana, porque ela está muito emocionada. E aquilo ali não funciona, não é isso, Não é assim. não é assim, entende? Então, eu entrego essa chave, é um momento muito emocionante. Se eu não sentir no coração, eu não entrego nada, entende? Mas quando eu sinto, eu vou e eu entrego. E tem acontecido coisas muito fortes, muito grandes, como da última vez, Sim, lá em Portugal, em março, né? Eu chamei uma pessoa no palco, mas essa pessoa demorou a vir no palco. Eu falei, se tem uma coisa errada, ela demorando, e ela fazia assim, de lado, eu estava calçando sapato, porque às vezes até eu, se eu estiver desconfortável, eu tiro o sapato sim. para um evento longo de um dia. Falei, tá calçando sapato. Todo mundo, tava meio escuro o lugar Você não e conseguia ver não direito, conseguia né? ver. Mas era aquele rostinho, era aquela pessoa exatamente que eu precisava convidar. Sim. E aí foram se abrindo as cadeiras, o povo saindo da frente, empurrando cadeira. Eu disse, o que é que está acontecendo? E eu fiquei até assustada, assim, de repente ela veio, uma senhora na cadeira de rodas, uma mulher veio na cadeira de rodas até o palco, e eu tive que descer do palco, e depois
Eu pedi até desculpa que eu não sabia que, né? E eu chamei lá pra cima. Daí os meninos, os filmmakers, Colocaram galera do ela. evento pegou ela na cadeira de roda, colocou no palco e ela, né, falou como que ela precisava daquelas palavras que eu estava já dando para ela Sim, durante o e evento. não, no que eu dei para ela Sim. especificamente quando ela veio, se aproximou e que ela sabia que ela ia ser chamada e que essa chave ia para ela. Nossa. E ela falou que teve uma doença, malária, que deixou ela naquele estado. E ela falou de um grande sonho dela, que seria. Aí, antes de falar o que seria, quando eu entrei no evento, eu senti algo muito forte no meu coração. E quando eu subi no palco, pela primeira vez em todos os anos que eu palestrei, eu falei: tô sentindo que vai ter uma transformação aqui hoje, é muito grande. Uma Caso não aconteça, transformação. pode devolver o dinheiro de todo mundo que está aqui nesse evento. Né? Então, Eu me assim, responsabilizo. me responsabilizo. E aí ela falou que o sonho dela, ela estava começando um livro e parou, e o sonho dela era terminar esse livro, lançar um livro, enfim. E eu sabia que tinha uma editora naquele lugar. E aí eu falei, opa, a editora tal, tá aqui? Tô. Você escreve, você faz o livro para ela todinho, faço. A equipe de vídeo vai fazer o marketing de Nossa, site, de sim. tudo. E aí, ó, e você que tem um spa, né, faz tudo, né, botox, né, vai fazer tudo nela e roupa. E quem que pode dar o quê? E aí a gente foi, uma pessoa da nossa Gente, equipe, eu falei, Bethany, vem aqui, escreve tudo, saiu registra tudo transformação de completa. tudo, várias coisas ali, iam levantando e falando muitas coisas. E eu tô Ai, gente, doida que para saber incrível. de tudo do que está acontecendo, do que vai acontecer, né? Eu falei, em abril a gente volta para Portugal, quero ver o lançamento desse livro, quero estar Sim. junto. Então, assim, são coisas assim, isso é uma das várias outras coisas Isso, gigantes que acontecem. isso é que é transformação, Muito né? massa, muito, Através aí do seu network e daquilo que você carrega. É, tem preço não, você tem é uma preço mulher que não. representa o empreendedorismo feminino global e também existe uma transformação social, uma Sim, economia por trás disso aí. Eu sei que esse empoderamento ele vai muito além, né? Que você também é um ativista de causa para mulheres com sim, depressão, que sofrem de violência violência doméstica. doméstica, e tu realmente aí levanta essa bandeira e apoia e ajuda Exato, como pode, né? exato. Inclusive, essa semana a gente teve, 7 de agosto, né, foi celebrado o aniversário da Lei Maria da Penha. Eu tive no tribunal aqui de Pernambuco, junto com vários juízes, desembargadores, procuradores, né, enfim, várias autoridades, a Sim, vice-governadora esteve presente, Luísa Brunet, né, a gente deu entrevistas para a rede de televisão, a gente pôde, né, estar ali num evento incrível do meu amigo, né, que encabeçou tudo, Francisco Tojal, né, que você também sim, conhece. um Um amigo beijo, meu querido. amigo. E a gente falou muito sobre esse tema, porque é um tema que existe uma representatividade da minha parte muito grande lá fora. Por quê? Porque são mulheres que vão lá para fora. Ó, mulher, aqui mata um leão por dia, lá mata vários leões por dia. Não é fácil, né? Ser mulher não é fácil, Sim, ser mãe, né? Ser esposa. sim, E empreender não é fácil. Fora do país de origem. Agora imagina você estar lá longe da família, na terra que filho chora e mãe não vê, passando por uma situação de depressão, de violência doméstica, né? E não ter a quem pedir socorro. Então a gente é uma rede que apoia, né? então Que a dá AME força também apoia. também, apoiamos, a gente identifica, né? As mulheres elas procuram a gente, procuram a Lilian, procuram a AME, né, para pedir esse socorro, para ter essa orientação, para buscar onde que, né, a gente encaminha para onde é que ela tem que ir, o que é que ela tem que fazer para sair dessa situação. E só o fato delas estarem dentro do movimento já gera para elas uma segurança, porque ela fala, não estou mais sozinha. Sim, Outra coisa, ela pode vir nos eventos tranquila, porque é evento de mulheres. Então, o sim. marido, agressor, digamos assim, ele libera ela aí, porque é um evento de mulheres. E aquilo passa a tirar elas da depressão já de cara, É. né? E em determinado momento elas conseguem sair também da situação de E violência. é um lugar onde ela aprende também a empreender, a fazer dinheiro, a ter Porque recursos, porque você precisa de ter recursos para poder se sem libertar empoderamento também. econômico ela não consegue se libertar. E por isso que a gente Isso levantou essa mesmo. bandeira. Porque é essa bandeira que consegue tirar essa mulher da depressão e da violência. Eu vou deixar o link da AME aqui para vocês, para quem tiver interesse de participar da AME, de fazer parte desse movimento. A AME é um movimento global.
de mulheres empreendedoras. Então, se você Sim, mora nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, ou na Europa, não importa, você tem como que se inscrever e fazer parte desse sim, movimento e poder agregar, não é, Lília? E sim, a será, gente, será incrível. A gente está chegando aqui ao finalzinho e eu queria te sim. perguntar, né, como encontrar o seu propósito, né? E qual conselho você daria para as mulheres para poder alinhar aí esse desejo que ela tem de empreender com a jornada de vida? Exato. Como é que eu acho meu propósito? Seu propósito você vai achar quando você se conectar com Deus, porque a rainha do network, o maior network dela é com Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, já que o tema é esse, né? Você é pecadora, eu sou pecadora também, né? Eu danço até o chão, eu tomo meu drinkzinho, eu visto a roupa que eu quero vestir, eu sou quem eu quero ser. E Deus me escolheu mesmo assim. E eu abri o meu coração para que Ele pudesse me usar. Então, através desse propósito, porque não existe propósito se não estiver alinhado, né, com essa parte espiritual, eu acredito muito. Gente, é corpo, mente e espírito, tá? Eu sou uma ex-gordinha lutando aí para estar bem, para, né, para estar com a autoestima melhor. Estou sempre trabalhando a minha mente, porque nem sempre a gente está sorrindo, a gente está bem, a gente está de pé, a gente cai, né? Mas do fundo do poço tu não passa, tu cair, ó a mola lá embaixo, cai e já levanta, porque momentos difíceis vão ter, chapuletada vai vir, a gente cai, mas a gente tem que levantar. Tem que ser forte ou ser forte, não tem uma terceira opção, né? Mas o propósito, a fé, quando você tem um propósito da sua vida, para o seu negócio, é alinhado com Deus, com o que Deus quer para você, né? E fazendo a missão dele aqui nessa terra, que é olhando pelo próximo, né? Você vai conseguir ficar de pé, vai se levantar cada vez mais, levante outras pessoas que você vai ficar de pé, porque isso fortalece, sabe? Quanto mais Total. pessoas, mulheres que eu consigo levantar, elas me levantam também todo Sim. dia. É um carinho, é um amor que a gente recebe, porque nesse lugar, nesse mundo, nessa vida, é sobre plantar para colher. Se você Isso plantar, você mesmo. vai colher. E se você plantar o bem, você vai colher o Plante bem. amor que Se você você colhe plantar amor. amor, você vai colher amor. Então, assim, quer ter uma vida com propósito, né? Tem que ter fé, foco e Com, disciplina. com certeza. Então, Lília, muito obrigada, mas eu queria só uma mensagem final aqui. O que esperar da rainha do network Oxe. aqui? Qual a novidade você pode contar para a gente? Porque ela não é só a rainha do network, ela Oxente, não é só a CEO da não, AMI, me ela é uma aguardem. empreendedora nata, está aí em novos projetos que estão por vir, né? Quem é empreendedor, digo logo, viu? Se quiserem colocar você, porque você é a fulana que faz tal coisa, não pode fazer nenhuma outra. Não. Qual foi a palavrão aqui? Bullshit. Ah, em inglês Mentira! pode. Inglês! Pode. Não, 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 não. Você Bullshit pode é outra fazer várias palavra. coisas. O empreendedor, que é empreendedor, tem a mente empreendedora, ele nem se conforma com uma coisa só. Ele quer Total. tirar vários coelhinhos da Total. cartola, Eu sempre está entendeu? E essa estudando sou eu. coisas Marca novas. de batom, lancei minha marca de batom, se ame, batom de empoderamento feminino. Sim, Tem e-book, vou linda. lançar minha mentoria, meu curso digital ainda esse ano. Tenho revista, Mulheres Empreendedoras Global, escrevi livro, né, eventos assim diferentes, né, feito Castelas Empreendedoras. Tem muitas coisas aí que rola, não é só a AME é uma delas, é onde me Sim, abre muitas portas, né, é o meu projeto social muito grande. Mas existem várias outras coisas. E um mercado que eu venho estudando há 2 anos, né? Você tem sonho, você tem que realizar. Ficar assim, sim, sonho, tem que ter métrica também. Eu falei, em 2 anos no máximo, ainda esse ano eu preciso entrar no mercado, eu quero agora ser investidora, eu quero entrar num mercado muito próspero aí, e aí você tem que se conectar com as pessoas certas, tem que se capacitar, estou estudando, e aí, né, é só um spoilerzinho. se vocês já admiravam Lilian Me por tudo que ela aguardem, faz, você não tem não ideia do que está sabe. por vir. Isso aí vai ser o tema do nosso próximo Próximo, podcast. próximo. Me acompanhe nas redes sociais, Lilian Acompanhe Majeski, tudo. e vocês vão ver, vai ter muito mais coisa por aí. E onde Lilian, eu tem uma vou, foto sua vestida de é, nordestina, com a bandeira. amo o meu Essa foto é Nordeste, você. amo o É meu muito a Nordeste. sua Eu cara. palestrei aqui no Nordeste, no Aham. Godista, no palco, abri a bandeira do Brasil e ainda dancei frevo, viu? Porque eu Foi. sou dessas. Eu vou palestrar, tem lugar que eu vou de chapéu de nordestina
Eu honro o meu Nordeste, sua honro raiz. o nosso sotaque, já fui até humilhada por ele, mas ele me orgulha, é o nosso sotaque, é o nosso povo massa, o É. calor Essa humano que o energia do nordestino tem, a Nordeste, só a energia, gente tem. nordestino faz acontecer, nordestino bota para torar, Volta em para qualquer trás. lugar do mundo, o meu povo, vou orgulhar, eu me orgulho e vou Sim. representar sempre a minha cultura. Vai sempre levantar essa bandeira, Sempre vou né? levantar minha bandeira. Amiga, muito obrigada. Eu louvo a Deus pela sua Obrigada. vida. Amém. Eu sou muito, muito grata a Deus por essa nossa conexão. Eu sei Amém. que você vai ter muitas coisas incríveis para construir aí, porque eu sei que seu coração está em realmente levantar outras mulheres, fazer com que elas também cheguem lá. Você nunca quis fazer nada sozinha, nem chegar Sim, em lugar no topo sozinha. É muito mais divertido quando a gente arrasta uma multidão junto exato. com a gente. Espero aí que nesses próximos meses nós possamos fazer muitas coisas incríveis Vamos em sim. prol de outras mulheres também e que mulheres possam se inspirar com a nossa história, com a Amém. sua Vamos juntas. trajetória. E qual é o nosso grito de sempre, que é o seu? Juntas Juntas somos somos mais mais fortes. fortes! De mãos dadas, vamos mais longe. Com Deus na frente, somos imbatíveis. Isso mesmo. Obrigada, gente. Tchau e até a próxima.